Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu protocolei na tarde de hoje aqui no Senado 2 projetos de lei. Justiça, na minha opinião, é antes de tudo reparação. Não adianta só punir e prender. É preciso reparar o erro, reparar o dano. Justiça é, antes de qualquer coisa, reparação. Então, eu protocolei 2 projetos. O primeiro, que coloca que, em casos de corrupção, que aquele culpado por um ato de corrupção terá que ressarcir integralmente o dano ao patrimônio público, ao erário, e também terá que pagar uma multa civil ao erário de 3 vezes o dano causado. Então, pagará 4 vezes, pagará o dano, mais 3 vezes esse dano, pagando 4 vezes o dano causado. Isso é mais importante, inclusive, do que prender, do que simplesmente punir. É ressarcir os cofres públicos e indenizar os cofres públicos pelo que ocorreu. O segundo projeto, até porque justiça não pode ser simplesmente um desejo de vingança. Justiça é reparação. Aliás, o Brasil está confundindo muito nesse momento justiça com justiçamento. É importante se reparar o dano. Além de se punir, de se prender, é importante que se repare aquele dano que foi causado ao contribuinte brasileiro, aquele que paga impostos nesse país. E o segundo projeto é um projeto que também visa a reparação, mas nas questões envolvendo pichações e depredações de patrimônio público ou privado. É importante que, além da punição, seja reparado aquele dano. Eu fico muito triste, às vezes, quando ando nas ruas e vejo paradas de ônibus acabadas de serem construídas, serem depredadas, serem pichadas, paredes pichadas. É como se a pessoa estivesse quebrando algo que é dela mesmo. É como se ela chegasse na casa dela e quebrasse a televisão da sua casa, porque aquilo é de todos. Então, é importante também se aperfeiçoar a legislação também nesses casos. Pelo meu projeto, será obrigatório o ressarcimento integral do dano causado e também o pagamento de uma indenização no valor de 2 vezes o dano causado. Portanto, quem praticar um ato de pichação ou depredação de patrimônio público ou privado terá que pagar 3 vezes o dano causado, o ressarcimento do dano, mais 2 vezes esse dano como indenização. Justiça é, antes de tudo, reparação, e é importante o aperfeiçoamento da legislação brasileira nesses casos. Por isso, protocolei nessa casa, na tarde de hoje, essas 2 proposições, esses 2 projetos de lei. Muito obrigado.